Na linguagem de programação Java, nós temos 4 modificadores de acesso. O primeiro deles é o public, depois protected, depois default, por último, o private. Classes, interfaces, métodos e atributos que recebem um modificador public, eles podem ser visíveis em qualquer lugar da nossa aplicação. Ou seja, a gente pode falar que o public ele é o menos restrito. Nesse cara, a gente pode fazer tudo. Para exemplificar a aula de hoje, eu vou criar um atributo preço do tipo double e um método que vai exibir o valor desse preço. Vou botar ele aqui como void, não vai retornar nada. E eu vou falar que a minha classe vai ser pública, public. Meu atributo preço também vai ser public. Meu método também vai ser public. Eu criei uma outra classe chamada testa_modificador, onde a gente vai testar a visibilidade desse método e atributo que a gente acabou de criar aqui. Então, se a gente botar a variável de referência A mais o operador ponto, a gente vê que a gente consegue acessar o atributo preço e o método exibe valor. Se a gente salvar e executar, não vai acontecer nada, né? A gente esqueceu de pedir para o nosso método imprimir o preço. Agora sim, salvando e executando, R$50. E se a gente tentar acessar agora esse atributo, esse método, em uma classe, em um pacote externo, ou seja, em outro pacote, o que deve acontecer? Vamos lá. Aqui eu tenho o método principal em outro pacote, minha classe pacote externo. Eu vou criar aqui o objeto, lembrando que a gente vai precisar importar, lembre-se disso, porque isso também cai na prova, importar aquele pacote, né? Eu posso botar aqui também ou o nome da classe ou o asterisco, posso botar dessas duas formas, não tem problema nenhum. E eu vou tentar acessar nesse momento, variável de referência, operador ponto, e ele vai me dar acesso ao preço e ao método exibe valor. Então vou acessar aqui o preço, vou falar que vale R$500 e vou acessar a ponto exibe valor. Salvando e executando. Perfeito, sem problema nenhum. Resumindo, classes, interfaces, atributos e métodos que recebem um modificador de acesso public, eles podem ser acessados de qualquer lugar. E agora, para falar sobre o modificador protected, eu vou separar em duas partes. Bom, a primeira é essa aqui. Eu vou mudar aqui o meu atributo para protected e o meu método também para protected. Classe não pode ter um modificador protected, né? Ele só pode ser público ou packed, né? Packed é sem nada, a gente não coloca nada, ele é default ou packed, né? Então, vou botar aqui public de novo. Ok. Tomem cuidado aí ao colocar protected em classe, que não aceita. E eu vou testar a visibilidade na classe do mesmo pacote. Eu vou lá, eu vou apagar aqui e novamente a ponto, e ele vai me dar aqui o preço e o método exibe valor. Se nós acessarmos o preço e atribuirmos o valor, por exemplo, de R$1.000, e novamente a ponto exibe valor, salvando e executando, numa boa. Agora, o que acontece se a gente tentar acessar em uma classe em outro pacote? Aí vem a segunda parte, ou seja, o protected ele é acessível numa classe do mesmo pacote, ok? Então a gente acessou aqui, alteramos o valor do atributo preço para R$1.000, ok? Agora uma classe em outro pacote, ele também é visível, mas em partes. Por exemplo, se eu criar um objeto e tentar acessar, eu não vou conseguir. Então eu vou apagar isso aqui. Mas, se por exemplo, eu criar, na verdade não criar, mas estender da classe modificadores, vou botar aqui extends modificadores, ou seja, pacote externo é modificadores, a gente consegue fazer uma ligação entre essas duas classes e eu criar um método aqui sem retorno, por exemplo, método
e vou tentar acessar preço. Aí sim eu consigo ter acesso, mas para isso, primeiro eu preciso importar aquele pacote, ok? A gente já importou, estender aquela classe onde tem um atributo que a gente quer acessar e acessar ela através do método. O que a gente está fazendo aqui na verdade é acessando a classe Py, por exemplo, super, posso botar super ponto, acessar o atributo preço e modificar o valor, por exemplo, para R$2.000. Então a gente acessa a classe Py. Quem é a classe Py? É a classe modificadores. E aí sim a gente consegue acessar o atributo. Se a gente tirar o extends, o compilador reclama. Então eu vou deixar aqui com extends, ok? Vou chamar aqui embaixo, deixa eu modificar aqui o objeto. Então a.método, vou chamar esse método aqui em cima, que eu acabei de criar. Vou executar. E tá lá, R$2.000. Então, para a gente acessar um atributo protected em outro pacote, a gente precisa estender esse camarada. Agora, falando sobre outro modificador, por exemplo, o modificador default, é simplesmente a gente tirar o modificador. A ausência de modificadores é o default. Eu vou tirar tudo aqui. Não existe em Java a palavra reservada default. Fazer isso aqui é errado. A gente não pode fazer isso. É simplesmente deixar vazio, deixar sem nada. Isso já esses atributos e classes já são considerados default ou padrão, né, ou package, simplesmente pelo fato de a gente não colocar nada antes do atributo, antes do método ou antes da classe. E o default é bem simples, ele só é visível dentro da mesma classe e dentro de uma classe dentro do mesmo pacote. Por exemplo, aqui eu consigo acessar a ponto, meu atributo preço e meu método exibe valor. Agora, dentro de uma classe em outro pacote, mesmo estendendo aquela classe, a gente não consegue mais. Você pode ver que eu não consigo mais acessar o preço, né? Ele não me dá mais acesso. Então, é bem simples o default, né? Por último, aí, falando do modificador private, né? O private ele é o mais restrito, ou seja, ele só é visível dentro da mesma classe. Eu vou botar aqui private double preço, private void exibe valor. Ou seja, eu vou criar aqui, até para exemplificar, um método main. Vou criar o objeto, modificadores. New modificadores. E m.preço. Eu consigo acessar a variável preço, o atributo preço. Vou botar aqui R$250. E consigo também acessar o método. E quando a gente exibir, salvando e executando, R$250. Agora, como o modificador protected, na verdade o private, né, que é o mais restritivo, mais restrito, a gente não consegue acessar ele em outra classe, mesmo que seja do mesmo pacote. A gente pode ver aqui que dá um erro. Se a gente tentar, né, ele não vai mostrar. Se a gente realmente forçar, né, e fazer o que a gente fez aqui em cima, né, a gente tentar compilar, ele vai dar um erro em tempo de compilação. Ele não vai deixar a gente fazer isso. Muito menos dentro de uma classe em outro pacote. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.